Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao vereador André que realize a leitura do versículo da Bíblia. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Solicito à primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente do dia 15 de 6 de 2026. Convite da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a participação da instalação da Frente Parlamentar Santa Catarina, Polônia, que será realizada no dia 23 de junho de 2026, às 17 horas, no plenarinho deputado Paulo Suarte Guint. Carta-resposta da Celesc em resposta ao requerimento número 182 de 2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 65 de 2026, da Secretaria Municipal da Educação, em resposta ao requerimento número 168 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 99 de 2026, da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 158 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 152 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 169 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 153 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 191 de 2026, de autoria dos vereadores André Flenick, Cezão Dotaques, Edemilson Verca, Ivan Kraus, Jubanski, Kátia Liskovski, Marcos Homer, Rosi Crestani e Tati Carvalho. Ofício número 154 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 192, de autoria dos vereadores Edemilson Verca e Rosi Crestani. Ofício número 150 e 151 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei número 64 de 2026, que denomina a Unidade Básica de Saúde Ernestina de Lima Gonçalves. Projeto de lei número 65 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de resolução número 08 de 2026, que acrescenta o artigo 65A à resolução número 825 de 21 de dezembro de 2001, de autoria do vereador Jubanski. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei complementar número 06 de 2026, que altera a lei complementar número 21 de 20 de dezembro de 2007, Código de Posturas do município de Canoinhas e Santa Catarina, para disciplinar a utilização de área pública complementar por food trucks, trailers gastronômicos e equipamentos similares e da outras providências. Projeto de lei número 61 de 2026, que dispõe sobre a responsabilização do responsável técnico vinculado à pessoa jurídica sancionada no âmbito de administração pública municipal e da outras providências. Projeto de resolução número 06 de 2026, que altera a resolução número 825 de 21 de 12 de 2001.
Projeto de resolução número 07 de 2026, que concede o título de cidadão benemérito de Canoinhas a Deise Rodrigues. Indicações. Indicação número 212 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção na rua Saulo de Carvalho, no trecho da rua Álvaro Soares Machado, até a rua Francisco de Paula e Silva. Indicação número 213 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, que seja realizada a pintura da sinalização nas faixas de pedestres na rua Alfredo Maier, bem como a realização de estudos para a implantação de uma faixa elevada na rua Otávio Tabalipa. Indicação número 214 de 2026, de autoria de Edil Edmilson Verca, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção na rua Saulo de Carvalho, em frente ao número 1637, com colocação de material e de desobstrução dos bueiros, que tem provocado acúmulo de água e formação de esgoto a céu aberto. Indicação número 215 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material na estrada geral de Rio dos Pardos, nas proximidades da BR-280. Indicação número 216 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material na estrada do Rio da Areia de Baixo, próximo à residência do senhor Gilson Munhões, trecho onde foi feito alargamento da estrada. Indicação número 217 de 2026, de autoria do Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção do bueiro do bairro Tricolim, localizado na esquina da rua Otto Friedrich, com a rua Francisco de Paula e Silva. Indicação número 218, da autoria de Edmilson Verca, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, que seja realizado um estudo de viabilidade para a instalação de um semáforo na Avenida Expedicionário, com a Avenida Júlio Budante Neto. Indicação número 219, de autoria de Edmilson Verca, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material na estrada da Serra das Mortes, próximo à propriedade da família Vilmário Telechinski. Indicação número 220 de 2026, de autoria de Edil Marcos Homer, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roede, secretário municipal de planejamento,
que seja elaborado um projeto arquitetônico para a construção de um memorial em homenagem aos expedicionários de Canoinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Indicação número 221 de 2026, de autoria de Edil Marcos Homer, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Rosicléia Grechechen, gestora da Fundação Cultural, que seja realizada uma pesquisa e levantamentos históricos dos cidadãos canonienses que participaram da Segunda Guerra Mundial, contendo informações como local de atuação, período de serviço, data de nascimento, data de falecimento e demais informações históricas disponíveis. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matéria lida no expediente. O vereador Edmilson Verca. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentar ao público que se faz presente e aos que nos assistem pela rede social. Senhor presidente, na realidade, só quero aqui justificar as indicações que eu fiz, e a indicação de 214 de 2026, na semana passada até eu conversei com a prefeita Zenilda sobre melhorias ali na rua Saulo de Carvalho, em frente à casa 1637, que os moradores ali, uma moradora até mandou um pedido para mim, colocação de material e ali dos bueiros, limpeza de bueiros, né? E eu fiz a indicação hoje, mas eu quero aqui agradecer a prefeita, né, e a Secretaria de Obras, porque hoje a moradora me procurou que o serviço já foi realizado na sexta-feira, né? Então, a gente também tem que reconhecer aqui e fazer o agradecimento ao Poder Executivo, né? Eu conversei pessoalmente e já foi feito esse serviço, então, de melhorias ali na rua Saulo de Carvalho, né, em frente a esse número, e quem me procurou foi a própria moradora, agradecendo pelo serviço. Também a indicação 218/2026, também eu fui procurado ali por alguns moradores ali do Campo do Água Verde, que pedem a instalação de um semáforo ali na Avenida Expedicionário com a esquina com a Avenida Júlio Budante Neto, né? Agora com o asfalto novo que tem ali da Avenida Júlio Budante, né? Relatos ali que já houve vários acidentes e muitos motoristas não estão respeitando a preferencial ali na Avenida Expedicionários. Então, por isso a gente fez essa indicação ao diretor do Detracam para que seja providenciado, faça um estudo de viabilidade técnica aí para ver se consegue instalar então um semáforo ali na rua, na Avenida, né, Expedicionários com a Júlio Budante Neto. A outra indicação também, os moradores lá de Serra das Mortes já me procuraram, já faz cerca de uma semana, também pedindo ali que coloque a Secretaria de Obras, leve material na estrada ali, principalmente que entra ali para as famílias ali do Mário Inteligência, as famílias Gimbinski, que o acesso ali está bem precário, e agora com as chuvas ali eles não estão tendo saída. Então seria isso, senhor presidente. Mais um vereador inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa, ao público que nos assiste nas redes sociais e ao público que nos assiste presencialmente. Sobre minha indicação, 212, da rua Saulo de Carvalho, fiquei feliz ali que o vereador já falou que foi atendido, né, um pedaço da Saulo de Carvalho, mas ainda próximo da Alfa não foi atendido. Até amplamente foi discutido na tribuna na semana passada que eu trouxe a verdadeira realidade da Saulo de Carvalho. Então, que espero que seja resolvido o quanto antes. E também queria falar sobre a rua Alfredo Maier, lá no Campo da Água Verde, que faz um cruzamento com a rua Otávio Tabalipa. Esta rua se encontra um cruzamento que o pessoal não está respeitando muito ali. Também dá acesso ali à faculdade, o GV ali, e ali tá quase pronto ali para dar um acidente. O pessoal anda vindo nas duas direções, não estão respeitando a sinalização, então tem que ser feito algo o quanto antes para não trazer aí mais transtorno e ser ocasionado aí um acidente. Então seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais um vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente,
Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e público que nos acompanha pessoalmente nas redes sociais e funcionários da casa. Sintam-se todos cumprimentados. Senhor presidente, solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 65 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas em cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Solicito ainda que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão da ordem do dia para a primeira votação do referido projeto. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 65 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 65 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 06 de 2026, que altera a lei complementar número 21 de 20 de dezembro de 2007, Código de Posturas do município de Canoinhas, para disciplinar a utilização da área pública complementar por food trucks, trailers gastronômicos e equipamentos similares e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 06 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 061 de 2026, que dispõe sobre a responsabilização do responsável técnico vinculado à pessoa jurídica sancionada no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Desculpa, vereador André. É só explicando essa iniciativa partiu do vereador Ivan, também teve a minha observação. Na época o vereador Gilson também fez algumas observações, pontuações. Esse projeto já foi aprovado similar nessa casa, porém não pode ser aprovado pelo executivo por uma questão de vício de origem. Agora ele foi reformulado com o apoio do nosso jurídico, que está fazendo um grande trabalho. E é um projeto que tende a ser um modelo a nível estadual. Nós temos um grande problema com as empresas contratadas, e é aquela coisa, a empresa tem um CNPJ, faz coisa errada, depois simplesmente muda o CNPJ com os mesmos profissionais. Então esse projeto ele tenta vincular mais ao CPF do profissional que fez as coisas erradas, para que nós tenhamos uma blindagem contra as chamadas empresas picaretas. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 61 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 06 de 2006, que altera a resolução número 825 de 21 de 12 de 2001. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de resolução número 06 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 07 de 2026, que concede título de benemérito de Canoinhas a Davidson Rodrigues. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de resolução número 07 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 065 de 2006, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiros e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 65 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 210, de autoria do Edil Gilmar Martins. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. 1.
em que fase se encontra o processo de cessão da antiga escola localizada na comunidade de Taunay ao município de Canoinhas, bem como quais providências já foram adotadas e quais etapas ainda precisam ser concluídas para a efetivação da transferência do imóvel. 2. Existe previsão para a realização da reforma e adequação do imóvel com a finalidade de transformá-lo em uma unidade básica de saúde, UBS? Em caso positivo, informar o cronograma previsto para a elaboração do projeto, captação de recursos, licitação e execução das obras. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 211, de autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se existe projeto, estudo ou planejamento para a construção ou adequação de um espaço destinado aos atendimentos médicos na localidade de Estação Paciência. Caso exista previsão para a execução da obra, solicita-se informar o estágio em que se encontra o projeto, a fonte de recursos previstas e o cronograma estimado para sua realização. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Boa noite, Vossa Excelência, demais vereadores e vereadoras da casa, funcionários, comunidade que nos acompanham pela internet e os que se fazem presentes nesta noite, que desejo uma boa noite a todos. Eu não discuti, e não há uma discussão, mas sim um debate de uma conversa sobre esses dois requerimentos, havendo que o requerimento 210, que se trata de uma unidade de saúde, unidade básica de saúde, na comunidade de Taunay, é um assunto de longo tempo que vem se arrastando, né? E que hoje a comunidade de Taunay é atendida pelo profissional da medicina, o médico, na sala mortuária da comunidade. Já houve casos que no dia do atendimento houve velório. Então, óbvio que não se pode ter o atendimento médico nesse dia. Na comunidade de Taunay, com conhecimento, acredito eu, de todas vossas excelências, tem uma antiga escola que era do estado, onde se morava uma família, se abrigava ali por longos anos, e o município pediu a retirada desta família. Portanto, hoje a mulher que morava lá já veio a falecer. Então, ela saiu da escola, foi para outro local e, no correr do tempo, adoeceu e veio a óbito. Mas a escola continua lá. E o anseio tanto da comunidade e a promessa do governo anterior que se tinha era que iam ocupar esse espaço para atender a população lá nos dias de consulta do médico. A informação lá atrás que teria que esperar o Estado repassar esse imóvel para o município. Mas isso já faz algum tempo, então esse requerimento vai de encontro dessas informações e se ainda há interesse do município de utilizar esse espaço para atender esse anseio da comunidade. Da mesma forma, o requerimento 211 vem de encontro com a comunidade de Estação Paciência, onde é atendido aquela comunidade que não é uma comunidade de grande abrangência, mas o município tem feito atendimento lá também numa capela. E o anseio daquela comunidade, o desejo daquela comunidade é que se tivesse um espaço público reservado somente para esse atendimento, vereadora Cátia. A Vossa Excelência, eu acho que deve conhecer lá, o município tem feito atendimento e essa comunidade já fez no passado até um abaixo-assinado solicitando, né? Então esse requerimento vem em busca de informações se o município ainda tem interesse, tem um planejamento, tem um projeto para essa construção dessa unidade básica de saúde também na localidade de Estação Paciência. Senhor presidente, seria isso. Continua a discussão? Gostaria de assinar junto ao requerimento ali com o vereador, se lhe permitem, né, que é do meu conhecimento. A população da Estação Paciência já vem há tempo pedindo para que seja
que eles possam ter um ambiente adequado para o atendimento na saúde, né? Itaunay também é do meu conhecimento, já que existem essas possibilidades ali, como o vereador levantou essa questão. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Vereador Cezão. gostaria de pedir para o vereador Gil Baiano, para mim também assinar junto e falar a verdade, né? Foi bem prometido há bastante tempo, mas infelizmente não aconteceu. E quem mais precisa agora é a localidade de Itaunay. Então eu acho que é um requerimento de extrema importância. Eu acho que eu e a Rosi ali sabemos disso e eu acho que deveria todos os vereadores assinar esse requerimento para trazer mais força e trazer uma resposta para essa comunidade que seja resolvido esse problema o quanto antes. Serei, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão? Eu também gostaria de pedir, vereador Gil, desculpa que a gente já passou do 210, mas para assinar também o 210. Eu acho que, como o vereador Cezão, acho que de toda a idade, porque inclusive esse assunto do 210 que o vereador Gil traz é muito importante. Salvo engano, já vai para um ano já que nós estamos nessa espera aí dessa conclusão que era a antiga escola de Itaunay, né? E depois o Estado aí cedeu, né, o prédio ao município. A gente não sabe como é que está os trâmites, mas é importante essa informação até para a gente passar para aquela comunidade lá que já está esperando um tempo. E também ali da estação Paciência, porque já vamos aí em 2026, acredito que é um assunto de extrema relevância, né, nós darmos dignidade numa hora, né, da saúde e também para aqueles que vão velar lá nessa morte e de repente o médico não pode atender aquela comunidade porque está tendo um velório lá. Então acho que é importante a editora de idades, tanto 210 quanto 211, se o vereador Gil permitia que sim seja toda. Senhor presidente, me permite? São dois requerimentos assim que vêm de encontro dessas duas comunidades que buscam informações, acredito, não somente para mim, como as demais excelências, os vereadores e vereadoras, a unidade de saúde da comunidade de Itaunay, eu acredito que esteja mais fácil do que a de Estação Paciência. Estação Paciência teria que ter um projeto para construir uma unidade lá. Itaunay já existe um abrigo. Lógico, acredito eu que tem que se fazer uma reforma, né? Mas já existe. E essa comunidade vem há longo tempo solicitando e buscando informações. E elas nos procuram por quê? Porque nós, 10 vereadores, somos o quê? Os representantes tanto da comunidade de Itaunay quanto de toda a população de Canoinhas. Então, esse requerimento seria, claro, é muito importante que todas vossas excelências possam assinar junto, buscando essas informações, para que amanhã vocês possam encontrar pessoas dessas comunidades e possam informar juntamente a decisão, o desejo que tem hoje o Poder Executivo sobre essas questões de atendimento a essas famílias dessas duas comunidades. Continua a discussão? Então, André, faz favor. Como leitor de utilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 212, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que quer que seja encaminhado ofício, excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, considerando que inúmeras famílias do município residem em áreas suscetíveis a enchentes, alagamentos e outros eventos climáticos adversos, considerando que as previsões meteorológicas relacionadas à ocorrência de fenômenos climáticos extremos têm aumentado a preocupação da população, considerando que as constantes notícias, alertas e previsões sobre a ocorrência de enchentes têm causado impactos emocionais relevantes, gerando medo, ansiedade, insegurança, estresse e sofrimento psicológico, especialmente entre as pessoas que já vivenciaram perdas materiais, deslocamentos e outras consequências de desastres naturais. Considerando que a promoção da saúde mental e a prevenção do sofrimento psíquico constituem ações fundamentais para a proteção do bem-estar da comunidade, requer-se que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estude e implemente uma estratégia específica de acolhimento, acompanhamento e fortalecimento mental das pessoas residentes em áreas de risco de enchentes, que seja realizado a identificação e o acompanhamento das populações mais vulneráveis aos impactos emocionais decorrentes das previsões e ocorrências de eventos climáticos extremos, que sejam fornecidos serviços de saúde mental e de rede de atenção psicossocial para o atendimento preventivo e
continuado dessas comunidades, que sejam promovidas campanhas de orientação, acolhimento e apoio psicossocial às famílias de residentes em áreas de risco, que sejam desenvolvidos grupos de escuta, rodas de conversa e outras atividades comunitárias voltadas à redução da ansiedade e do sofrimento emocional, que sejam desenvolvidos grupos de rede municipal de saúde para identificação precoce e encaminhamento adequado de casos de sofrimento psíquico relacionados a situações de riscos e desastres, que haja integração das ações entre as Secretarias de Saúde, Assistência Social, Defesa Civil e demais órgãos competentes, visando garantir atendimento humanizado e suporte integral a famílias afetadas. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora doutora. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Gostaria de somente justificar esse meu requerimento, porque eu tenho feito algumas visitas, inclusive a prefeita Zenilda me acompanhou em algumas delas, e fica notável o sofrimento psíquico das pessoas em relação às recentes previsões de fenômenos climáticos e de possíveis desastres naturais associados à nossa região. O que eu tenho notado e também enquanto profissional de saúde, que essas pessoas elas estão sofrendo demasiadamente em relação a tudo isso, a pressão que isso está gerando dentro delas, a possibilidade de uma enchente com proporções maiores do que as demais que já foram vividas. Então isso tem gerado na comunidade um sofrimento psíquico muito grande e prévio, né? Não é só lá no ato, né, ou no tempo certo em que, se Deus quiser que não ocorra, né, mas que está previsto a ocorrer. Então, como nós temos faculdades, né, como a UGV, a UNC, que possuem cursos específicos na área de saúde mental, né, mais diretamente a psicologia, existem grupos como o Amor Exigente, existem profissionais que trabalham, como a Cleide, que trabalha muito bem em saúde mental e é vinculada também ao município. Entendo como vereadora e como profissional de saúde que nós precisamos olhar para a saúde mental dessas pessoas antes de que alguma outra previsão se concretize, mas pensar que essas pessoas já precisam de apoio e suporte emocional. Então, a minha proposta a partir desse requerimento é instigar na Secretaria de Saúde e nos outros órgãos parcerias para que possam já oferecer para as pessoas em área de risco, e eles já existe esse mapeamento das principais áreas, para que eles possam estar trabalhando com essa comunidade, visando minimizar os impactos mentais nas pessoas afetadas. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador André. gostaria de pedir para assinar junto. Acho bastante importante a colocação. Até houveram algumas críticas quando começaram as primeiras anúncios por meteorologistas, Peter Scheuer, Ronaldo Coutinho, sobre a enchente. E nós já sabíamos, já tinha uma estimativa desde outubro do ano passado, quando começaram os primeiros modelos. Mas esse foi um dos motivos que evitou-se comentar no assunto, porque gera-se uma ansiedade, um nervosismo nas pessoas. E naquele momento poderia se pensar, será que vai se concretizar? Hoje nós estamos num modelo infelizmente seguro de previsão que realmente a enchente virá. Sabe? Já está se concretizando aquela previsão que já havia em outubro do ano passado, aquela estimativa. Então, há cada vez mais. E realmente essa questão de saúde e ansiedade muito antecipada, claro que prevenção é fundamental, mas existe também esse fator humano. Uma ansiedade, um desespero, muitas pessoas começam... Existem pessoas que já têm condições normais, né? E podem agravar uma situação que poderia ser controlada, que de uma forma, então, hoje, como já existe esse consenso, é um momento realmente para trabalhar toda a questão psicológica da população, que é fundamental. Os abalos que vão acontecer antes, o durante e também o depois do fenômeno que está por vir. Era o que continha. Senhor presidente. Senhor presidente, também gostaria de assinar junto o requerimento, se a vereadora Cátia assim permitir. E é tão realidade que a preocupação por parte dos moradores, da população, né? Eu esses dias, semana passada, até fui procurado por algum morador ali do campo, e que é amigo da gente, perguntando se não sabia onde tem casa para alugar lá no bairro Altos Palmeiras, porque eles querem sair, né, das áreas mais baixas, já preocupado aí com essa enchente, assim como o vereador destacou, e é real as previsões que está acontecendo agora. Então, gostaria de assinar junto também. Continua a discussão. Eu gostaria de assinar junto, né,
de suma importância ali a questão que o André falou e parabéns pelo requerimento à vereadora Kátia. Vereador Romer. Senhor presidente, desejo assinar junto também. E lembrando que a preocupação não vem atingir somente os moradores, os empreendedores também possuem uma grande preocupação. Semana passada eu estive num provedor de internet que inclusive provém a internet para o município de Canoinhas e eles estavam com uma preocupação enorme com relação ao servidor deles, porque é numa área também de risco, né? Então, para você ver que hoje a gente, quando vai tratar esse assunto, nós, por muitas vezes, pensamos só no momento ali da retirada das famílias, mas existe toda uma questão administrativa e até comercial em cima da ocupação desses espaços para que as pessoas notem que existe planejamento, está sendo planejado muitas coisas, está sendo agido. Todos nós oramos para que não aconteça, mas iremos sim pecar se o excesso de autoconfiança não fizer a gente tomar qualquer tipo de ação. E volto a frisar, vereadora Kátia, esse serviço é interessante porque agora se tem o tema das enchentes, porém um atendimento desse pode identificar outras questões ali que realmente pode ajudar aquela família num tratamento precoce, numa definição de alguma outra necessidade. Então, nada, quando se fala de saúde, é jogado fora, né? Não existe tempo perdido na saúde, já dizia um antigo gestor, então gostaria realmente de assinar junto. Acho que pode ser, se a vereadora autora permitir toda a agilidade? Pode ser? André, por favor. Comentou a agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 213, de autoria de toda a agilidade presente. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Rafael Mirando da Silva pela honrosa homenagem com a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina 2026. Honraria concedida pela Confederação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc. A Ordem de Mérito Industrial é uma das mais importantes homenagens concedidas pelo setor produtivo catarinense, destinada a reconhecer personalidades que se destacam por sua contribuição ao desenvolvimento da indústria, da economia e da sociedade. O recebimento desta comenda representa o reconhecimento de uma trajetória marcada pelo comprometimento, liderança, visão empreendedora e relevantes serviços prestados ao fortalecimento da indústria catarinense. A homenagem, cuja cerimônia de entrega ocorrerá dia 19 de junho de 2026, enaltece não apenas os méritos pessoais e profissionais do homenageado, mas também evidencia a importância de seu trabalho para o crescimento econômico, a geração de empregos, a inovação e o desenvolvimento regional. Coloco em discussão o requerimento. Como auditor da agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 214, de autoria do edil André Plenick. Quer que seja encaminhado ofício, excelentíssimas senhoras Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Wilson Nascimento, secretário municipal de assistência social, solicitando informar se existe possibilidade de o município firmar parceria com entidades, instituições ou profissionais habilitados para oferta de atividades de ecoterapia destinadas aos usuários atendidos pela rede de assistência social. Solicita-se informar ainda se existem moldes de uma eventual parceria, incluindo forma de atendimento, público-alvo e responsabilidade das partes envolvidas, bem como quais seriam, no caso, os critérios para a participação dos usuários no programa, caso a parceria seja considerada viável. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, Vereador André. nesse final de semana eu estive conhecendo, dentro da Cabanha Serra Alta, ali na BR-280, na Pedra Branca, o projeto de ecoterapia desenvolvido em parceria com a APAI. Nós temos outras instituições no município, como o Centro de Intervenção e também toda uma rede da assistência social, e inclusive a própria rede de ensino, que eu acredito que esse projeto vem agregar muito. Tá? Eu vi o desenvolvimento das crianças, claro, é um tratamento individualizado, é uma criança por vez que recebe atendimento. A responsabilidade dos transportes é por parte dos pais, mas não é somente, é toda uma questão cultural de você ir lá ter esse convívio com os animais, a melhoria de postura, né? O vereador Jubanski que cavalga, né? Você sabe como que
Aí o pessoal pensa, para quem não conhece, né? Não, é só caminhar em cima do cavalo. Exige toda uma questão de equilíbrio, de força, de preparo, que para uma criança que tem uma deficiência ou que tem alguma outra condição é fundamental. Claro que a gente não pode confundir com o hipismo, que é um esporte caríssimo, né, que muitas vezes é acima das condições que o município pode fornecer. Porém, a ecoterapia é um projeto bastante interessante, bastante legal que está sendo desenvolvido lá na Cabanha. Até um requerimento que eu fiz na semana passada pro DENIT para arrumar aquela entrada, eu vi na prática, porque tem um degrau muito grande e quase deu um acidente quando eu estava chegando lá, porque não tem muito como sair. Se tenta sair antes, mas tem um degrau ali quase meio metro que prejudica carros menores e a saída lá é bastante complexa. Então já foi feita essa solicitação para o DENIT, espero que eles atendam e que o nosso município possa expandir esse projeto cada vez mais. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo aqui discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 16 de junho, terça-feira.